No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz. Fez Deus a separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde, e foi a manhã, o dia primeiro. Bom dia, pessoal. Nessa véspera de Natal, gostaríamos de iniciar o nosso texto do dia falando sobre a criação de Deus. O primeiro texto da Bíblia. Essa versão é segundo a congregação cristã. Quase todas as versões, as palavras são parecidas, como a tradução das Escrituras Sagradas, edições paulinas, a João Ferreira de Almeida, algumas edições católicas, quase todas coincidem em palavras. Algumas falam sobre, em vez do Espírito de Deus, como reza a congregação cristã, as Testemunhas de Jeová, a Translação do Novo Mundo, fala sobre a força ativa de Deus. Há uma controvérsia entre algumas religiões, mas a Bíblia é a mesma. Então, que devemos falar sobre o princípio da criação de Deus, né? A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, né? Sem vida. Algumas versões diz que no início era o caos, né? Outras versões falam de modo diferente, mas tudo fala com o mesmo contexto. O que queremos dizer para essa véspera de Natal é que Deus, Ele tem que estar presente nessa época de tanto conflito, tantas doenças, tantas epidemias. Como disse um certo sábio, se Deus não existisse, a gente teria que inventar o próprio Deus. Por quê? Porque sem Deus a humanidade seria um caos. Algumas pessoas conferem a criação como uma grande explosão, como algo que aconteceu por acaso. Mas até mesmo a explosão, como a Bíblia diz, o caos, antes era o caos, o cosmo é diferente do caos. O cosmo é organizado, o caos é o caos, né? Então, na própria Bíblia diz que no início era o caos, mas a própria Bíblia diz que a força de Deus pairava sobre a terra, sobre o universo. O que é que isso quer dizer? Que não há nenhuma explosão sem uma forma inteligente ou uma força, um princípio ativo que possa fazer de maneira inteligente a criação. Então Deus, Ele separou o dia da noite, o claro das trevas, né? Antes era abismo, e Deus, Ele criou os céus e a terra, fez a expansão de cima e a expansão de baixo. E Deus viu que era bom. Por quê? Porque Deus viu que estava fazendo o princípio da criação humana. Antes existia só Espírito. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que significa isso? Temos de pregar a qualidade do amor. Temos que pregar aquele que fez a vida humana. Não podemos descartar a nossa vida humana. Temos que ter cuidado. Nessa época de pandemia, a vida humana deve ser mais prezada. Ame o seu próximo, como diz a Bíblia, como a si mesmo. Você transmitiria ou deixaria uma doença transmitir para você, para a sua própria pessoa? Não. Então ame o seu próximo como se amasse a você. Porque nessa época de caos, Deus que tem que estar na nossa vida, o Espírito de Deus tem que estar na nossa vida. Esse é o nosso texto. Amém, pessoal.